Eu quero compartilhar com você a doutrina da adoção e a relação que ela tem com o Natal. Abra sua Bíblia comigo, você que está em casa, você que está aqui presente, no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos começar com Romanos, capítulo 8. Enquanto você abre e procura, faço a pergunta: você é um filho adotivo ou é um filho legítimo? Filho biológico? Até porque o adotivo pode ser legítimo, né? Mas você é um filho adotivo ou é biológico? Você nasceu do ventre da sua mãe ou você foi adotado? A experiência comum das pessoas é que elas nasceram do ventre da mãe. Mas algumas pessoas muito especiais também foram adotadas. Eu não sei se o Décio, a Sandra estão me ouvindo, mas eles têm a experiência de adotar, né? O João e a Ana, que são uns amores. A criança que nasce que vive essa experiência, ela pode entender até melhor a doutrina de Romanos 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 12 em diante, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É desse texto que surge a expressão espírito de adoção. Paulo está ministrando aqui aos romanos algo que era comum naquela cultura e como é comum em todas as culturas antigas, um pouco até mais do que hoje. A adoção, pessoas adotarem outros, os filhos de outros, em meio às guerras, em meio a tantas situações que no mundo passado existiam, no mundo passado, as pessoas eram adotadas com mais frequência, até porque não tinha burocracia, né? Como tem hoje. Hoje tem gente que quer adotar e não consegue. Tem todo um trâmite forense, toda a complicação. Nos tempos passados isso não era assim, era mais fácil. Então Paulo está falando de algo que os romanos entendiam bem. Espírito de adoção. Ele está dizendo: você não é mais um forasteiro, um escravo. Você não precisa mais ter medo agora. Agora você está adotado. Você foi adotado por Deus. É o que Paulo está dizendo. E o Espírito de Deus testifica isso no espírito do homem, comunicando para ele essa segurança. Dizendo o seguinte: não é coisa da sua cabeça. Não é você que acordou e falou assim: olha, eu sou filho de Deus agora. Não. O Espírito de Deus, ele
fala com você e testifica com você isso. Se não for assim, é realmente só uma imaginação humana. Mas o Paulo está dizendo que isso é algo feito por Deus no coração do homem. Mas para você entender espírito de adoção, você precisa entender uma verdade. A heresia que existe por aí, da paternidade universal de Deus, ela é uma mentira, dizendo que todos os homens são filhos de Deus e Deus é pai de todos. Bem, isso não é verdade, porque o processo de adoção, ele acontece de modo específico e é declarado primeiro em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Abra aí. João, capítulo 1, verso 12. Confirmando que não são todas as pessoas que são filhas de Deus. João capítulo 1, no verso 12, João diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A adoção é um ato exclusivo de Deus. Ele chama as pessoas pelo ouvir da mensagem, da palavra, do anúncio do Evangelho, do anúncio da aliança com Deus mesmo no Velho Testamento. A pessoa ouve e ela acredita naquilo, na bondade, na misericórdia, no perdão de Deus. E o texto diz que Deus é que dá o poder para a pessoa se tornar filha de Deus, filha dele. A adoção é um ato de Deus, assim como a criança no orfanato, ela não pode se inserir num lar simplesmente pela vontade dela. É necessário que alguém vá até lá, o orfanato, e a busque, e lute por ela, e cumpra todo o processo legal para adotá-la. Assim, a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, que todos nós éramos perdidos, desviados, escravos do pecado, e Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e com o sangue dele comprou-nos para Deus. E quando Jesus nos compra, qual é a diferença? Quando você ia na praça de escravos, no mercado de escravos naquela época, comprar um escravo, você levava um escravo para casa, e ele seria seu escravo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi até o mercado de escravos, que é o mundo, embaixo do jugo de Satanás, nos comprou, e quando Ele nos leva para casa, Ele diz assim: agora você não é mais escravo, agora você é meu irmão, filho do nosso Pai. Mas como? Eu não apenas comprei você, eu estou te comunicando que o meu Pai vai te adotar por intermédio da minha obra. E aí vem a pergunta para você que está aqui e você que está em casa: você crê nisso? Mas a todos quantos receberam essa mensagem boa e creram nela, no perdão dos seus pecados, na libertação e na adoção, essas pessoas, aí a elas Deus dá o poder de serem feitas filhas de Deus. Veja lá agora no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 3. Um pouquinho antes de Apocalipse. João, capítulo 3, verso 1. É um dos textos belos, apaixonantes da Bíblia. É de uma carga emocional muito grande esse texto de 1 João 3, verso 1.
Eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Você tem assistido às lives com a Bíblia? Tem anotado? No sistema de aprendizado, quando você apenas ouve, você memoriza num percentual pequeno. Quando você ouve e lê, você memoriza mais. Quando você ouve, lê e faz anotações, muito mais. E se você ensinar a alguém o que você está aprendendo, aí o seu aprendizado vai para mais de 90%. 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O amor de Deus, como nós falamos, do Natal e essa relação com o Natal, nós podemos entender como essa expressão de João: vede a que ponto o amor de Deus chegou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Ele deu o seu Filho para quem não era filho, para criaturas rebeldes. Como diz Paulo em Romanos 5. Nós que éramos inimigos de Deus e rebeldes, Ele provou o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, não filhos. Ninguém nasce filho de Deus. Somente Jesus Cristo nasceu filho de Deus. Todos os outros foram adotados por meio da fé neste Salvador. E João está dizendo: vede que grande amor Deus teve por nós, a ponto de agora sermos chamados filhos de Deus, coisa que nós ainda não estamos acostumados. Essa é uma experiência que filhos adotivos, o que é chamada adoção tardia, que são crianças que são adotadas já um pouquinho grandinhas, normalmente nos 10, 12 anos, essas crianças já quase adolescentes, elas têm dificuldade quando são adotadas, de chamar os pais, as pessoas que as adotaram, de pai e mãe. Então a experiência delas é um pouco difícil, elas chamam pelo nome, mas tem dificuldade de falar a palavra papai, que é a palavra usada em Romanos 8, no grego Abba, que significa paizinho, papai, de modo carinhoso. Pode notar, nós temos dificuldades com essa confiança, de chegar para Deus e falar: papai, o senhor pode me dar isso? O senhor pode fazer isso por mim? E Jesus disse, se vocês que são maus, no sermão dele, falando sobre oração, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso pai? Será que se você pedir pão, ele vai te dar pedra? Ele é seu pai. E Jesus fala em Mateus capítulo 6, o vosso pai sabe o que você precisa, ele cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vocês? O vosso paizinho, o Pai Celeste. Mas uma coisa é saber, outra coisa é viver essa certeza. Ok, pastor, ok, muito boa essa introdução, mas explica logo, qual é a relação dessa mensagem com o Natal? O que a adoção tem a ver com o Natal? Abre em Mateus capítulo 1 e eu vou te explicar. Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus 1, verso 18. Mateus 1, verso 18. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos relembrar o contexto conflituoso do nascimento de Jesus. Tem um amigo que diz que se Deus pode complicar, para que simplificar, né? Deus parece, nessa situação, parece que Ele complica as coisas, porque Ele conversa com uma moça, noiva, virgem, conversa com ela e diz: você vai ficar grávida do Espírito Santo. O anjo já tinha anunciado para Maria isso. No Evangelho de Lucas conta isso com mais detalhes. Ele já tinha avisado para Maria que ela ia ficar grávida. Mas isso complicou a vida dela, porque é um tipo de situação que não dá para explicar para as pessoas. Como ela ia chegar para o marido dela e falar: eu estou grávida do Espírito Santo? E não deu outra, né? Ela contou, e ele falou: Maria, eu não tenho como discutir com você, você está grávida, eu nunca toquei em você, nunca me deitei com você, nós somos noivos e dentro de todo o respeito que se exige, o sexo é devido após o casamento, antes dele é errado, então eu não tenho como levar adiante o nosso casamento, não vamos poder concluir, nós não vamos poder celebrar mais, vamos cancelar a festa, cancela o buffet, cancela aí todo o planejamento, esse negócio da casa, acaba tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos terminar aqui, fazer um divórcio secreto, uma coisa bem simples, para não prejudicar você, para não difamar o seu nome, o nome da sua família, diante de todos, coisa que eu não vou fazer. Eu acho isso errado. Nós podemos terminar aqui, eu vou te dar a carta, vou dizer que, olha, eu declinei, desisti do casamento. Uma situação bem conflituosa. Ele amava Maria, mas ele não queria adotar aquela criança. Você entende isso? Ele poderia dizer: eu gosto de você, então você não vai ser uma mãe solteira, eu vou cuidar de você. E essa criança eu vou amá-la como meu filho. Ele poderia dizer isso, mas parecia demais para ele. A aparente infidelidade de Maria. Então ele resolve acabar com o noivado e desistir do casamento. Era difícil, seria difícil para qualquer homem, para qualquer pessoa, essa explicação: estou grávida do Espírito Santo. Puxa vida, difícil de acreditar, difícil para qualquer pessoa. Era difícil para ele. Era necessário que acontecesse algo também sobrenatural para ele. Verso 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu,
enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma nota apenas de esclarecimento sobre o verbo usado aqui no verso 25, não a conheceu. Não a conheceu é um eufemismo, é uma maneira nobre, clássica de falar algo que é profundo e íntimo, mas não falar abertamente. Então, ele poderia usar a palavra nua e crua, dizer, e não fez sexo com ela enquanto a criança não nasceu. Ele estava devidamente casado, poderia deitar-se com Maria, que ainda estava no início da gravidez, mas José entendeu que aquela gravidez era uma gravidez santa, era um ente divino que estava no ventre dela. Então ele fala, eu não posso, ele pensa, eu não vou tocá-la. Que homem especial é esse? E aqui também rebate a doutrina da Imaculada, que Maria não teve relação e ela não teve filhos biológicos. O texto aqui diz que José não teve relações com Maria enquanto ela estava grávida de Jesus. Depois que Jesus nasceu, eles consumaram o casamento. Tornaram-se os dois uma só carne, como Gênesis capítulo 2 diz. Bem, essa doutrina é importante para poder explicar que o casamento de José e Maria foi consumado e eles tiveram filhos. José teve filhos biológicos de Maria, mas agora ele tinha um desafio. O que Jesus era de José? Um filho adotivo. Perceba que plano maravilhoso de Deus. Todos os homens são criaturas. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum adulto, ninguém, por mais que tenha um comportamento bom, ninguém pode se tornar filho de Deus. Por algum mérito, por alguma medalha, por alguma coisa que tenha conquistado, ninguém. Porque todos foram encerrados na mesma condição, segundo a Escritura. Todos são pecadores e destituídos da glória de Deus e do seu ambiente paternal. Jesus Cristo nasceu, o Filho de Deus nasceu. E o Filho de Deus foi adotado por um homem. Isso nos mostra o plano maravilhoso de Deus de ser adotado pela humanidade. Aquela criança não tinha condição de ter um registro, porque ele não tinha pai. Você já parou para pensar nisso? Que o Filho de Deus na terra era uma criança que ele precisava de que um homem desse a ele um sobrenome, e naquela época era muito diferente de hoje. Hoje muitas mulheres se viram sozinhas, mas naquela época era muito difícil. A necessidade de ter um homem, de ter um marido, ou o problema público de ser uma mãe solteira era terrível. Jesus precisava de um pai. E pelo texto aqui, que pai, né? Que pai especial. Primeiro, ele percebe que Maria estava grávida, sabe que Maria estava grávida e não quis falar para ninguém, porque a amava, e ele não queria que ela sofresse, então ele resolve deixá-la secretamente, diz o texto. Ele era um homem nobre. Aí quando Deus fala com ele, ele fala sim,
Ele diz sim para Deus, e ele era um homem de caráter, e aí ele era tão de caráter, ele tinha um caráter tão maravilhoso, que ele resolve não tocar Maria enquanto ela estava grávida. Jesus teve um bom pai, um bom pai, um pai adotivo. A humanidade adota o ente divino. Para você notar como é maravilhosa a mensagem de Natal. A trama toda é maravilhosa. O Deus eterno se torna homem, ele se torna um bebê, uma criança, necessitada de alguém que lhe desse um nome, de alguém que lhe desse um registro. E José registra Jesus em Belém. Ele vai com Maria no jumentinho lá, em cima do jumentinho, e leva Maria até Belém. E Jesus nasce em Belém porque a Bíblia dizia, a profecia, que o Messias nasceria em Belém. E Jesus nasce em Belém nessa ocasião. E lá em Belém, José pode registrar o seu filho. E se alguém perguntasse, de quem é essa criança? José disse, é meu filho. E alguém vai contestar? Alguém pode contestar? Não, ninguém vai contestar. Eu estou dizendo que ele é meu filho. Mas interessa o contexto? Não, ele é meu filho. José adota Jesus. E Jesus veio ao mundo para adotar a humanidade, para adotar os homens. Ele, e por meio dele, é possível que os homens se tornem filhos de Deus. E somente por ele é possível. Eu vou te fazer a pergunta agora. Você é um filho adotivo? Uma filha adotiva? Você entende que não é possível, pelo fato de você ter nascido e pelo fato de Deus ter criado você, não é possível, por isso, ser filho de Deus. Você só pode ser filha e filho de Deus se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mais adiante, Jesus Cristo ele cresce e ele assume que ele era o Filho de Deus, ele se dirige a Deus como Pai. E aí chega um momento em que os discípulos perguntam para Jesus assim, mestre, ensina-nos a orar, como que nós podemos orar? E eles, como judeus, eles tinham temor de Deus, para falar com Deus, mas eles não sabiam como orar, e Jesus ensina a oração que você conhece. Pai nosso que estás nos céus. Você vai chamar Deus de Pai. Jesus ensina os discípulos nesse caminho, porque os discípulos criam, acreditavam nele, e assim, conforme está escrito em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só pode ser filho de Deus, filha de Deus, se você crê em Jesus Cristo. Você pode chamá-lo de Pai, porque a frase que as pessoas dizem assim, Deus é pai, não é padrasto, não diz nada a respeito de você. É uma frase generalista. As pessoas falam que Deus é pai, pai de todos. Engano. Você só pode ter essa experiência se você tiver um encontro com Jesus para chamar Deus de Pai, como Ele chamava. Existe um processo de adoção. Jesus foi adotado por José. José se tornou o pai dele,
e foi reconhecido. Tanto que quando Jesus estava com 30 anos e começou a pregar nas ruas, e pregou lá nas imediações de Nazaré, as pessoas ouviam lá e falavam: olha, ele é incrível, ele é maravilhoso. E os incrédulos diziam assim: ele é o quê? Ué, ele é o filho do carpinteiro. Que carpinteiro? É o carpinteiro José. A gente não conhece o pai dele, a mãe dele e os irmãos dele? Nós sabemos quem ele é. Ele não vem do céu nada, ele não é nada assim extraordinário, ele é só um homem. E o texto diz que as pessoas reconheciam Jesus como filho de José. Ele foi adotado mesmo. E eu pergunto para você: as pessoas te conhecem como o quê? O nome do meu pai é Vicente. Meu pai, o Senhor Jesus, Deus já levou. Mas a nossa identidade aqui nesse mundo, ela pode ser muito identificada com o pai. Ah, fulano é filho do ciclano. E dependendo do pai é um orgulho, né? É um orgulho. Olha, filho do fulano. Tem uma historinha bem curiosa de filho, de um menino que com 10 anos de idade ele queria ganhar algum dinheiro, fazer alguma coisa, e um tio dele deu uma pilha de revistas para ele, e disse assim: ó filho, vende essas revistas aí e ganha algum dinheiro. Ah, mas como que eu vou vender? Ele falou: você tem que sair na rua e oferecer. Aí o menino pegou um carrinho e saiu na rua de porta em porta para vender as revistas. Aí ele saiu às 9 da manhã e batia na porta e falava: estou vendendo revista. Aí as pessoas: obrigado, eu não quero. E foi assim, 9, 10, 11. Quando chegou meio-dia, a barriga dele já estava roncando. E o sol quente, ele não conseguia vender uma revista. Aí ele falou: eu vou bater nessa última casa aqui. Aí bateu. Aí o senhor atendeu, e ele ofereceu a revista, desanimado, né? E aí a pessoa fala: não quero hoje não. Aí o menino murmurou: já sabia. Pensou: vou voltar com essas revistas todas para casa, né? Não ganhar nem um centavo. Aí o homem olhou bem para ele e falou assim: menino, você não é filho do fulano de tal assim? Aí ele falou: sou sim, senhor. Aí ele falou: então eu vou comprar uma revista sua. Aí ele vendeu a revista, pegou o carrinho assim, saiu andando e falou: ué, será que é isso? Aí foi na próxima casa, bateu e falou assim: boa tarde, eu sou filho do fulano de tal, estou vendendo umas revistas. Ah, sim, tá, estou aqui. Ele vendeu todas as revistas depois disso, porque as pessoas conheciam o pai dele. Eu não estou dizendo aqui que porque você é filho de Deus, você vai conseguir tudo. Mas eu estou dizendo que é importante você saber quem você é e se diferenciar nessa identidade. Mas se você é um filho adotivo e não tem certeza, aí quando acontece qualquer coisinha ruim já duvida, como Satanás quis colocar dúvida em Jesus, né? Mateus capítulo 4, Satanás vira para Jesus e fala: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Eu sou filho de Deus, mas Deus não precisa ficar fazendo milagres para mim, para me deixar mimado e para dizer: olha, eu sou filhinho de Deus. Não. Se Ele quiser deixar que eu tenha uma enfermidade, terei. Se Ele quiser deixar que eu passe por uma privação, passarei. Mas vou continuar dizendo: Deus deu, papai tomou, bendito o nome do papai. Eu tenho certeza de quem eu sou. Mas nem todos chegaram a ter certeza dessa adoção. Nem todos entenderam o espírito de adoção que Paulo menciona. Qual a relação
dessa doutrina com o Natal. Você e eu estávamos perdidos no mundo. E nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo e o acolhemos em nosso coração. E Ele nos acolhe na presença do Pai e nos conduz à adoção de filhos, a sermos com Ele filhos do mesmo Pai, como nosso irmão mais velho. Como diz Paulo mesmo em Romanos 8, Ele, Jesus, é o primogênito entre muitos irmãos. A relação disso com o Natal é que o Natal ele tem uma mensagem. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê se torne também filho de Deus. A coisa maravilhosa é que José adotou Jesus, para que depois José pudesse ser adotado pelo próprio Jesus e encaminhado ao Pai. Assim como Maria, ela creu em Jesus Cristo. Ela guardava no coração as palavras de Jesus. Maria foi adotada como filha de Deus. Maria não é uma deusa. Maria não está acima das necessidades normais de salvação como qualquer ser humano. Maria não era sem pecado. Não existe nenhuma parte na Bíblia que diz isso. O que a Bíblia diz é que Maria, ela creu. Ela guardou no coração as palavras de Jesus e creu nele. Maria estava lá na igreja, na sua fundação, com os irmãos, perseverando em oração com os irmãos. Ela creu. Nós não temos muitas notícias de José, mas com certeza ele creu porque ele era um homem justo. Eu convido você nessa noite a responder essa pergunta. Você é um filho adotivo? Uma filha adotiva? Você pode chamar Deus de Pai? Você pode falar com Ele como Pai? Você crê que esse milagre aconteceu na sua vida? A ponto de você ser chamado filho de Deus, filha de Deus? Muitas pessoas não entendem o Natal. Põe a árvore lá. Mas não entende. Você foi na praça da nossa cidade? Você é aqui da nossa cidade? Você viu como está bonito lá? Tudo iluminado. Qual que é a casa mais bonita? Onde está Jesus ou a do Papai Noel? A do Papai Noel é show, né? Do Papai Noel tá top. Onde que as crianças querem ir? Na casa do Papai Noel, que ela tá mais bonita. E o presépio? O presépio tá meio sem graça lá do lado. Ele tá lá como símbolo. Papai Noel não transforma a vida de ninguém. Você pode gostar do Papai Noel, mas ele não tem poder nenhum de tornar você filho de Deus. O único que pode é o Emanuel, Jesus, aquele que está no presépio. É o que pode, é o que tem poder de transformar você em filho de Deus. Você que não é nada, você que não passa de um pecador e uma pecadora. O ponto tão maravilhoso da fé e dessa graça de Deus é tornar você um filho e uma filha de Deus. E você vai ser conhecido por isso. A mensagem de Natal é maravilhosa. E tudo está tão intrincado. Uma trama tão maravilhosa que você precisa conhecer mais e mais. Eu gostaria de orar aqui por todos os que têm dúvida dessa adoção, ou que ainda não se sentem filhos e filhas de Deus. Feche os seus olhos e
faça uma oração comigo. Repita onde você está. Se você está me ouvindo essa noite e não tem certeza, repita as palavras que vou dizer, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio ao mundo para mim, que o Senhor veio me buscar e me adotar. Eu recebo a tua palavra e te peço, perdoa os meus pecados e faz de mim um filho, uma filha tua. Transforma a minha vida, me ensina a orar, me ensina a confiar em ti, Senhor, como Pai. Amém.